A sua participação foi unânime, inclusive os citados como desordeiros por todo mundo, aí o André, o Frederico e o Érico, gostaram muito da sua participação. Que os meninos... Eu só queria encaminhar rápido, porque eu acho que tem gente que precisa ir embora e nós temos que partir para outra pauta, assim. Mais ou menos o que a Ana propôs. Não vamos eleger hoje, acho que na próxima reunião do Conselho, eleger realmente um grupo de trabalho que pensasse na próxima conferência, que fizesse uma sistematização dessa avaliação. Eu acho que essa avaliação do Conselho ele tem que ir para o relatório da conferência. Eu acho que isso tem que ir... E tem duas coisas que nós não falamos aqui, a questão das moções que nós falamos aqui antes, que eu queria deixar registrado, que na próxima conferência, que esteja no regimento, que moção para ser apresentada, ela precisa ter um número mínimo de assinaturas. Não pode ser, não existe moção individual. Ou a pessoa tem apoio da plenária e cata assinatura para apresentar, e você resolve boa parte dos problemas das moções que são simplesmente para boicote. E lembrar que a próxima conferência ela tem um caráter diferente dessa. A eleição do Conselho ela é setorial e ela é regional, então ela tem um outro foco. Não vamos também utilizar todo esse parâmetro para trabalhar. Mas o que eu queria sugerir era que ficasse, para a próxima reunião do Conselho, que entrasse na pauta, a eleição de um GT de trabalho, que sistematizasse essa avaliação e pensasse a próxima conferência, e que a Secretaria assumisse o compromisso, desde já, de encaminhar a todos os delegados o resultado da conferência, ou seja, aquelas propostas encaminhadas a todos os delegados. Já foi falado aqui de reunir os eleitos. Quando eu digo os delegados, não só os eleitos, os delegados que participaram da conferência. Eu acho que é importante que essas pessoas tenham o retorno do que eles vieram fazer ali. Eu acho que isso tem que ter compromisso, é a minha proposta de encaminhamento. Essa já é a proposta, a gente já tinha falado, a gente já quer ver se consegue, nessa semana, já trabalhar isso e fazer o encaminhamento. Tá? E a reunião também. Bom, vamos, então, ao segundo item. A escolha dos 2 delegados natos titulares e seus respectivos suplentes governamentais e sociedade civil para a Conferência Nacional de Cultura. Nós temos alguns delegados eleitos já, né, dentro da conferência, foi a Gisline, a Marcela, o Otávio, teve a Michele e teve o Cícero. E eu fiquei numa dúvida aqui, Samanta, só vê para mim, teve o Renan, mas ele não está presente, né? Aqui, o Renan, que acho que se é o mesmo Renan que foi eleito no nosso grupo, Renan França. Né? Então, mas ele não é que ele é suplente, ele foi embora. Mas a gente tem o processo, a gente poderia fazer a sugestão aqui, do processo dos que estão aqui, tá? E faríamos 2 eleições, né? Governamental, aí os candidatos se apresentam, os que estão, essa é uma sugestão de encaminhamento, que se apresentem, né? E aí nós fazemos a votação, tipo, sociedade civil, primeiramente, e o mais votado ficaria como o titular e o segundo como suplente. Tá? E aí faríamos a mesma coisa dos governamentais. Vocês estão de acordo? Pode ser este processo, pode ser feito dessa forma. Tem alguma outra sugestão? Pode ser? Agora é a segunda questão. Se é o voto fechado ou o voto aberto. Mas eu acredito que seja o voto aberto, porque é o que está previsto. É o voto aberto. Não, é isso que eu comentei agora. Michele, a Gesline. Ah, tá. Então, o Juca já está. Quem que pediu? Então, o voto ele deve ser aberto. E só dos presentes, correto? Tá. Ana, só um esclarecimento, só titulares. Aqui a gente tem o caso que a Maria José é a titular e a Estela é a suplente. Por isso.
No caso, é o titular. Ok. Né? Então, vamos dar início ao processo. Vamos votar com o nosso... Que vocês já estão eleitos, né? Vocês não vocês podem votar, não podem concorrer. É isso. Não, não, pelo amor de Deus. Não. Não, é que é para esclarecer, porque às vezes as pessoas, né? Claro. Acredite. Acredite. Você poderia 2 vezes. A gente gosta tanto de você que você pode concorrer de novo. Mas nós todos tivemos direito lá. Eu acho que todos os presentes têm o direito de votar. Desculpe, mas eu sou contrária. Quando você fala todos os presentes, isso que eu quero, mais um esclarecimento. Voto. Não, os titulares. As regras do Conselho são muito claras. Quem vota tem direito à voz e tem direito a voto são os titulares. Não, é porque a Ana está repetindo os presentes. Como candidata, como candidata, só os presentes. Mesmo que esteja a titular e a suplente, é isso que ela está questionando. Não há nenhum problema, o Conselho, eu entendo assim, o Conselho elege uma pessoa, ele não precisa necessariamente ser membro do Conselho, se o Conselho decidir, eleger uma outra pessoa. Entendeu? Eu acho que o que está lá é dentre os seus tem que ser entre os pares. Seus conselheiros. Então só vale, daí se a regra for essa, só vale a mesma regra do voto. Vale o titular ou o suplente que esteja substituindo o titular. Tá, então no caso, Estela não pode. Se for essa regra, que tem que ser dentre os seus membros, aí eu achava que ele podia... Não. Então vamos lá. Ana, eu me candidato pela sociedade civil. Vamos iniciar. Bobato. Quem mais? Sociedade civil. Tem que ter mais um, pelo menos, para suplência, gente. Não, só no caso do titular, se ele tiver algum impedimento. Sara? Tá. Não tem nem... Bom, todos aprovam. Tem mais alguém? Não, todos aprovam. Aprovado. Nem eu. Vamos agora à governamental. Quem se candidata à governamental? Por favor. Ai, desculpe. Agora a gente vai fazer governamental. Quem se candidata? Maria José. Josier e Maria José. Então, mais alguém governamental? É 26 a 29. A sugestão do Otávio é que se fizesse uma pequena apresentação, no caso, Josier, por gentileza, e a Maria José, por gentileza, porque agora vão disputar os dois a titularidade, por gentileza, porque quer ir a Brasília
para a Conferência Nacional. Na verdade, até o querer não é tanta questão do querer próprio. Gente, eu estou me candidatando, eu não me candidatei no meu GT a delegado, entendendo esse processo, até porque a gente já estava com alguns nomes lá dentro, trabalhando, inclusive, nesse processo. Hoje eu estou na Macro-Regional 1 de Cultura, que é a região metropolitana em Curitiba, já estou vindo da gestão aí há 6 anos, eu venho do município de Campo Largo, hoje eu estou no município de Almirante Tamandaré. Sou da Universidade Federal do Paraná, do Grupo de Pesquisa de Políticas Culturais. E, nesse momento, é fundamental a gente conseguir ter uma representação também dos gestores nesse pensamento, embora já tenha o pessoal bem representado, mas a região metropolitana e a região do litoral, a gente precisa de uma representação na conferência, porque a gente vai defender uma pauta metropolitana de Brasil. Não dá mais para a gente imaginar que as relações de consumo e acesso se enquadram na capital, que é a realidade do Estado inteiro. As grandes cidades não nos representam. É mais ou menos essa a teoria. E a gente está tentando montar agora um grupo... Eu tenho tempo, gente, eu estou falando sem tempo, vocês têm que me controlar aí, senão eu vou ficar aqui. A gente está tentando montar um grupo nacional e eu penso que esse momento, participar da nacional, é uma articulação fundamental para a gente conseguir criar essa pauta das cidades metropolitanas brasileiras. Então, assim, me coloco à disposição do Conselho para isso, para representar todas as pautas, inclusive essa que a gente não conseguiu inserir na conferência estadual. Obrigado. Obrigada, Maria José, por gentileza. Eu só me candidatei, eu esperei, né, para ver, porque o que eu senti nos delegados em geral, no nosso grupo, eu não me candidatei. Por quê? Porque, de início, eu percebi 3 pessoas que eu achava que era importante que saíssem como delegados no grupo. Foi a Marcela, que eu votei, foi o Érico, né, e a Tereza, que eu achava importantíssimo, né, que tivesse exatamente uma diferença entre pessoas que eu acredito que têm, né, um pensamento mais formado, etc., etc., e pessoas que eu acho que têm uma outra vivência, têm um pensamento também formado, mas de um lado que está distante da gente, e que por isso mesmo eu defendi ontem a proposta de Tereza em público. Tereza ficou como suplente. Então, por isso que eu não me candidatei, eu tinha os votos, e elegi os 3, né, porque 2 saíram como delegados titulares, e a Tereza ficou como suplente. Então, aqui eu não me candidataria se tivesse alguém representando, né, gestão de escolas. Eu acho extremamente importante, porque eu vi o perfil ontem, né, e senti efetivamente que há uma importância grande de ter uma representação de gestores de escolas de arte. Porque nós temos os artistas, os, né, gestores de centros culturais, etc., mas acho que há uma especificidade muito forte do que é a formação do artista, as escolas de arte, as dificuldades que a gente enfrenta, e que num congresso desse seria muito importante essa presença. Por isso eu me candidatei, mas fico tranquila, tá, que vocês votem totalmente à vontade em relação a ponderar qual seria a melhor situação do delegado. Bom, vamos à votação. Vamos iniciar pela Renata aqui, voto a 1, né? Ou por aclamação. Então, vamos, Maria José Justino, em primeiro lugar. Agora, Jussier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos, Jussier. Abstenção. 1. 2 abstenções. E, no caso da Maria José, foi 1 abstenção só. Então, são 3 abstenções. Nos 2 processos.
3 abstenções no GOV. Não, a Sara já se colocou como suplente, não precisa. Então, estão aclamados Nilton Bobato e Sara Carolina de Oliveira como representantes deste Conselho na 3ª Conferência Nacional, e governamentais os representantes Maria José Justino como titular e Jussier Pereira dos Santos como suplente. Parabéns. Tenho certeza que a representação vai ser ótima. Vamos lá. Agora, o terceiro item da pauta. Bom, eu acredito que essa reunião com todos os delegados que irão, os membros do Conselho estarão presentes também. Do Conselho não, é só em dezembro que está prevista, a não ser que a gente faça uma extraordinária. Antes da conferência. Tá. Na semana anterior da conferência. Na segunda-feira. Tá. Dia 25. Eu teria uma outra sugestão. Uhum. Gente, eu teria uma outra sugestão, assim, por várias questões. Que talvez a gente tentasse fazer discussões anteriores por Skype, de alguma forma assim. E eu acho essa sugestão de emendar segunda, terça, quarta, quinta-feira e sexta-feira é muito complicado para as pessoas conseguirem se ausentar da sua vida uma semana inteira, assim. Eu acho que é, sabe, uma coisa praticamente impossível. Mas depende de onde você trabalha, né? Depende de quais são os seus compromissos. Então, existem situações... Por isso eu acredito que quem está lá já tem mais ou menos definido que esses compromissos naquela semana estarão livres, né? Bom. Para quem trabalha no serviço público, sim, mas para quem tem outras questões, não é. Para a logística, a Lorita até lembrou, para a logística, para nós é melhor, porque nós vamos ter que pagar uma vez só, quer dizer, já vem, já faz a reunião, né? Exatamente. Então, bom, então, dia 25 de novembro. Porque a conferência começa 26, né? No próprio, a abertura é à tarde ou à noite, se não me engano? À noite, né? Então, 25, daí viaja 26. Tá. Então, fica dia 25 de novembro a próxima reunião dos conselheiros com os delegados. Tá? Tá. Ok. Seria interessante até, eu não sei se a gente não tira um grupo de 3 pessoas, juntamente com os 2 delegados do Conselho, para trabalhar essa reunião, inclusive. Fica a minha sugestão aqui. O que vocês acham? De ter os delegados e alguns membros do Conselho, um grupo para trabalhar o que vai ser discutido, o formato desta reunião do Conselho com os delegados. A pauta e o formato, né? O que vai ser? Se vai ter
grupos de trabalho, se a gente vai trabalhar com cada grupo, se vai ter, porque a gente vai ter um dia todo para isso. Tá ótimo. Então, vamos aguardar aí o retorno. Vamos ao terceiro item. Mas bom, todo mundo pode? O pessoal que vai para fora? Não, eu posso, para mim é indiferente, mas eu quero saber os demais, né? A gente não pode pensar só em nós. bem. Mas tinha que ter o grupo, né? Se é todo mundo. Ela tá comigo, ela vai ter que ficar. São todos os conselheiros eleitos. Então, diz que vão se reunir agora na hora do almoço. Tá ok. Tá bom. Incluindo o Juca, que é nato. Joaquim, conselheiro nato. Bom, agora o próximo item é a definição da eleição dos novos conselheiros para as cadeiras do Conselho. Conforme o artigo 7º do Regimento Interno, então, primeiramente, eu quero declarar aberta a vaga de titular, onde o Delbray Augusto de Sá, que ele foi demitido não, pediu demissão, se ausentou, né, da secretaria, então, ele não está mais como secretário e não pode mais representar como gestor municipal. Então, quem assume é a suplência Iliane Somarcal Marcondes Gauzi, que está presente aqui. Ela assume como titular. A outra vaga que está aberta é na área de patrimônio cultural. A representação era feita pela Josilene Aparecida de Oliveira. E declaro aberta também a vaga com a composição da suplente, que assume a titularidade, a Gesline Giovanni Braga. Ok? E agora ela não tem suplente. Ana, é o seguinte, a Lucinha, que é a minha suplente, ela está se aposentando da universidade. O professor Ronaldo assumiu, tomou posse como coordenador de cultura. Então, eu gostaria de encaminhar essa substituição da suplência. Ok, a gente aguarda, tá, para a gente fazer a publicação. Obrigada, Deise. Bom, aí a gente tem duas situações. Abriu a suplência, né, nos dois casos. A representação da área, né, cultural e, no caso, da governamental. Governamental, fácil, porque vai ser escolhido, né, pelo secretário e tudo bem. No caso da representação da área, teria que ter uma eleição, no caso, e a gente teria uma outra opção de levar até o final sem a suplência, né? É na área da Gesline Patrimônio. Levar sem a suplência até julho, 31 de julho, que é quando o Conselho toma posse. E aí a gente já realizaria porque daí tem que fazer todo o processo de eleição para um suplente só. Oi. Então, a sugestão... Só um pouquinho, Ana Tereza. Manifestações, o meu suplente eu não localizo. Não consigo, ele só tem um celular, o Felipe, o e-mail volta, eu não tenho como localizá-lo. Então, eu não sei como é que fica. Se a secretaria teria condição de tentar novamente um contato, a gente faz porque isso. Senão eu estou sem suplente. Tá. A outra vaga aberta também é com relação à cadeira do Danilo de Oliveira, que também vai ter que ser feita a substituição, porque o Danilo se desligou, né, da instituição que ele representava. Tá? É Gov. Mas é a escolha do secretário. Então, mas eu estou só fazendo a comunicação, né, que a gente vai ter... Alô. Ana, já tinha pedido, fazendo favor, senão daqui a pouco Não, a gente tá fica cortando. Pode falar. Bem, eu queria só lembrar umas coisas básicas. Boa viagem.
Eu só queria fazer uma colocação que havia falado com o Danilo também. Nessa questão do problema das escolhas, né, que a gente faz locais, que a gente preservasse, pelo menos, a colocação do terceiro, quarto colocado no processo. Fica muito mais fácil fazer as chamadas, tá, do que montar novamente todo o processo eleitoral, desgastante, que às vezes não tem um retorno muito grande para a gente, né, a nível de participação, deixar bem claro. Tá? Então, que nós colocássemos na próxima, dentro dos regulamentos das próximas escolhas, a preservação dos nomes até o último colocado, que daí fica bem mais fácil fazer a condução da nomeação. Tá? Não existe, não foi guardado, né, Danilo? Não, não foi guardado. Não tem. Inclusive, isso a gente fez agora, né, na conferência, que a gente fez um banco de suplentes. A gente vai fazer na Ciprofice também das comissões técnicas, porque é impossível. Flor. Eu tenho dúvidas quanto a isso, porque eu já assisti a algumas eleições que a plenária elegia o titular e a plenária não queria o segundo lugar como suplente, que foi deliberado que a plenária ia eleger o titular e depois a plenária queria eleger o suplente, que não fosse por classificação. E eu já participei de mais de uma assembleia que foi assim. Então, eu acho que a gente precisava, no próximo conselho, fazer uma eleição de conselheiro, titular, de primeiro suplente e de segundo suplente, talvez, mas essa coisa de que, às vezes, o candidato que a plenária não queria acaba assumindo. Isso é questionável, mas eu estou colocando porque já aconteceu. Com relação à questão de suplências e de como conduzir os processos eleitorais, me parece que uma coisa que é fundamental e que foi um problema registrado nas eleições para esse conselho, né, falo da sociedade civil, é a clareza do processo eleitoral. Eu acho que, tendo regras claras, né, seja ela de uma forma ou de outra, legitima quem é suplente da primeira até a última suplência. Tá? E só gostaria de comunicar daí com relação aos campos gerais, a representação está vaga. Durante a conferência eu encontrei o professor Sérgio Gradini, lá da UEPG, com alguns delegados que vieram de lá e comentaram comigo que eles estão tentando recuperar a ideia deles, eles são participantes ativos lá dos processos ligados à cultura. Eles sugeriram, estão buscando o documento para recuperar o segundo suplente de lá, para que ele pudesse... eu não sei quem que é uma mulher, né? Para que ela pudesse ocupar essa vaga. A segunda colocação aqui com relação à eleição, que a gente já ia se mobilizar para fazer a eleição na região, agora em seguida, né, no próximo mês. Então, eu vou conversar com o professor também, porque se acontecer isso, aí ela assumiria a titularidade até o final do mandato, porque realmente é um desgaste enorme para você fazer a eleição, tanto regional quanto nas áreas. Então, pois é, eu não sei. Agora o Eleomar, desculpa. Eu gostaria de fazer uma proposta para que na próxima reunião do Conselho, porque parece-me que o nosso regimento ele não prevê os casos de vacância e a forma de tratamento desses casos. Então, que fosse encaminhado um pedido, primeiro, assessoramento jurídico da Secretaria, para que emitisse um posicionamento quanto à viabilidade do próprio regimento ser alterado, aí de conformidade com o quórum que lá está previsto, para que a gente possa incluir um regramento básico em relação a esses casos de vacância e a forma de substituição. Para que, então, segundo o que o Otávio falou, né, a gente tenha dispositivos que a gente possa seguir legalmente, né, nesse procedimento todo, para evitar exatamente isso, tratando tanto da questão do governamental como não governamental, né,
Acho que é o caminho mais coerente. E a gente poderia, já na próxima reunião, se for o caso e o posicionamento favorável, fazer já o procedimento, o processo eleitoral em relação a essa alteração do regimento interno. Ok? Obrigada, Eleomar. Para discutir isso e para propor alguns encaminhamentos. Eu acho que essa pauta ela tem que ser... Eu não sei qual é o método, se é o método que a Flor propôs, se é outro método, mas, de qualquer maneira, nós não podemos imaginar que a substituição seja feita a bel prazer desse Conselho. Eu acho que ele tem que ter uma regra clara, isso tem que estar previsto no nosso regimento, e ele tem que ser... nós temos que prever essas exceções. E eu quero sugerir, até como pauta para esse GT, que se debruce um pouco sobre isso na proposta já do novo processo eleitoral, já que essas regras sejam todas... É bom que essas coisas aconteçam para que a gente vá prevendo aí no decorrer da estrada. Bom, vai um pouco nesse sentido também, em relação ao processo eleitoral. Só para lembrar, já foi dito aqui, mas a gente teve essa recusa do Conselho, talvez porque a gente precise também estar um pouquinho mais... ser mostrado para a sociedade qual é a função desse Conselho, de fato, assim, chegar até a sociedade. Isso eu falo em outros momentos também. Então, eu queria deixar como sugestão para esse processo todo, a Ana já falou sobre o processo futuro, teve uma proposta que foi encaminhada em relação à eleição dos membros do Conselho, que esse processo fosse colado às conferências de cultura, como estão em anos diferentes, ímpares e pares. Eu não sei como a gente poderia fazer isso, proceder nesse sentido, mas eu acho que isso daria também assim mais transparência ao processo. Eu fiz uma proposta complementar para que desse conta desse processo, houvesse, não precisa ser na mesma sequência, na mesma semana, mas que houvesse dentro do processo da Conferência Estadual, da próxima Conferência Estadual, em relação a esses casos, as pré-conferências setoriais ou por áreas, enfim, como chamar. Aí eu deixo a sugestão também de duas coisas, que podem amadurecer esse processo da conferência e o processo do Conselho, que é a retomada da discussão sobre os colegiados setoriais aqui do Estado, tá? E a possibilidade de fóruns. Eu acho que isso amadurece bastante, é isso. Então, eu acho que o que pode ser feito é realmente... desculpe. Eliane. Bom dia, eu ainda não me pronunciei, não acompanhava tanto o Conselho, mas me pronunciei muito no meu grupo, trabalhando intensamente. Iria me candidatar para representar a região sudoeste, mas como poucas pessoas me conhecem, eu não achei pertinente. Eu vejo muito importante o que o Juca colocou, a questão do desenvolvimento de fóruns. Eu já participei de conferências nacionais e internacionais e eu nunca tinha visto tanta agressividade como nessa conferência, agressividade por parte da plenária. Eu fiquei impressionada. Então, eu acho que o fórum fará com que as pessoas conheçam o que é o Conselho, que eu acho que é esse o problema. Poucas pessoas sabem a função de um conselho. Isso é tudo muito novo no Brasil. Nós estamos só na 3ª conferência. Então, eu acho que é normal. Eu acho que o fórum vai fazer com que as pessoas conheçam isso. Saibam o que é o conselho. Qualquer conselho. Obrigada, Eliane. Bom, eu acho que, então, todo esse processo pode ser capitaneado pelo próprio grupo de trabalho que está fazendo esse estudo para nos apresentar. Vocês acham que existe a possibilidade de apresentar até 25 de novembro isso? A gente tem que voltar a se reunir, acho que sim, né, Eleomar? 25, nós não... Mas sim, 25 de novembro, sim. O Juca... se reunir efetivamente, ou se não por e-mail, e aí marcar uma reunião presencial. Sim. Só para entender, dia 25 de novembro não é
a reunião com os delegados? Sim, conselho e delegados. Mas isso não seria depois para um outro momento? Porque a reunião de conselho com delegado é uma reunião extensa, é uma reunião com outro foco. Então, teria que ser para dezembro. Sim. Que seria a próxima Sim. reunião para dezembro, onde teríamos avaliação, inclusive, da Conferência Nacional pelos delegados, que vão trazer todos essas... E aí, sim, formar o grupo de trabalho para a elaboração da próxima conferência e abordar essas outras questões. Eu acho que seria pertinente, só que a gente teria um prazo curtíssimo, porque daí teria mais 6 meses de gestão desse conselho, e teríamos que fazer a eleição, digamos, em janeiro, fevereiro, para ficar 4 meses a representação, por exemplo, dos Campos Gerais. Eu não tenho aqui, mas o Dado estava ou ele participou? Ana, Juca... Mas era o Danilo. A Solange já vai resgatar a ata aí para nos contar. Eu trouxe um caderno novo hoje, o meu caderninho velho que tinha todos esses nomes. Eu acho que tem que... porque essa renovação do regimento tem que estar pronta e entregue, a gente precisa de uma reunião antes para ajustar os termos. Claro. Só se a gente apresentasse nessa do dia 25, uma primeira, que não precisa ser nada muito, apresenta, pega os pontos principais e reajusta. Eu acho que poderia ser no dia 25. Eu acho que não. O que daria para fazer, que também fica a sugestão, é tipo a gente usar um período do dia para discutir as questões específicas com o Conselho. E à tarde, por exemplo, fazer a reunião com os delegados. Essa é a minha sugestão. Posso falar? Tem duas, só um pouquinho, Otávio, que são duas coisas, na verdade. Eu acho que sim, a gente tem que fazer essa reformulação do regimento, mas esse processo eleitoral para um tempo tão curto, eu não sei se a gente tem que fazer isso. Isso eu acho que a gente tem que colocar em questão. Otávio. Não, só retomar uma questão que vem se arrastando já há várias reuniões, que é especificamente a representação dos Campos Gerais. Eu acho que a gente tem que definir nesse momento aqui no Conselho se efetivamente é possível, justo resgatar essa terceira suplência lá e, enfim, entrar em contato com o pessoal lá de Ponta Grossa e efetivar, né, a titularidade dessa pessoa, porque senão a gente vai atravessar até dezembro isso novamente e isso jamais vai acontecer. Eu vou fazer já a solicitação à nossa assessoria jurídica chegando em Curitiba amanhã e com certeza eles já nos respondem e aí a gente já pode ver qual vai ser o encaminhamento, tá? Porque realmente não tenho como, vai ter que constar mesmo, né? Porque aliás, eu já tinha constado verbalmente se haveria possibilidade e a informação informal que eu tive é que não haveria essa possibilidade do resgate da suplência porque o processo estava encerrado. Na verdade, eu consultei já, mas a gente vai fazer formalmente essa consulta novamente. Tá? Bom, vamos lá. Agora, Beto Lanza, você apresenta o formulário para contribuições do plano. Bom dia. A minha avaliação da conferência é que deu tudo certo e a vida não tem ensaio mesmo e vamos em frente. Com relação ao trabalho do GT de Plano de Cultura, a gente então combinou de trazer um reporte para vocês do estágio em que a gente está. Nós conseguimos colocar o formulário a tempo na pasta de cada conferencista
E ele tem ali um enunciado no começo e depois as questões que a gente colocou para a contribuição coletiva. Então, a gente pediu também para colocar nessa pauta aqui um reporte de vocês, o que vocês acharam do nosso formulário, porque a gente vai colocar ele no ar amanhã ou depois de amanhã, no mais tardar. Então, e também para que vocês ratifiquem o nosso formulário e para que o nosso trabalho siga em frente. Aqui nesse intervalo de parabenizar os 3 que conduziram o processo e manda um abraço especial para a galera do bastidor lá, que eles mandaram muito bem. Esse formulário é derivado de um conjunto de reuniões que nós temos. Você quer falar sobre isso, Otávio? Sobre o formulário, sobre o trabalho? A Estela também participou, Gisline. Fala aí. Então, com relação à metodologia, eu não digo nem a metodologia de construção do formulário, que ela tem relação com o conjunto da obra e dos processos de construção do plano, mas com relação a uma coisa que nós temíamos, né, que eu havia falado já nas nossas reuniões, a dificuldade dos delegados em preencher esse formulário durante a conferência. Tá? Isso se demonstrou bastante claro. Eu recebi 2 formulários desse. Não sei. Guarde bem, senão ficamos sem documento. E, de toda forma, o que me ficou claro é que, por essa amostragem pequena, é que ainda há uma grande dificuldade em compreender, e por pessoas que, né, uma delas, inclusive, que eu conheço, que é razoavelmente esclarecida, que teve dificuldades de preencher. Então, a gente talvez devesse ser até mais didático ainda, digamos, apesar de termos tentado isso no formulário, para abrir esse formulário, talvez, não sei, discutir um pouquinho antes isso e abrir e retardar um pouquinho a... É que a gente já deu uma informação no rodapé do formulário que ele vai estar disponível, então a galera vai preencher e vai mandar para onde? Dá para fazer um ajuste em 2 dias, para colocar. Se a Celepar vai entrar, digamos, hoje no ar, a gente tem 2 dias para ajustar a redação, porque ela foi dirigida aqui especificamente para os conferencistas, mas não dá para fazer, a gente não teria um prazo muito longo, mas a gente já vai abrir o banner do plano no site da SEC, a gente pode colocar uma informação ali de que ele estará disponível na outra semana, talvez, Otávio, mas em todo caso, boa parte da assistência também pode ter deixado para preencher, evidentemente, online, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo, e encaminhar. Aí no GT a gente pode dar uma depurada nisso. Mas a questão aqui é se esse formulário, em linhas gerais, contempla o interesse do Conselho e se a gente pode seguir nessa pista aí. Beto, só uma sugestão, então, de deixar bem claro, talvez, na página onde esteja o formulário, que dúvidas sejam encaminhadas por e-mail, né, para esclarecimento do preenchimento. Perfeito. A gente acrescenta isso. A gente vai fazer uma rodadinha, para dar ajustada na redação, inclusive, a gente já acrescenta isso. Seria legal pedir o apoio de todos os conselheiros para que esse documento fosse mais divulgado. O que eu senti ontem lá é que tinha muita gente me chamou, né, no plenário para ajudar a explicar a ficha, que dificuldades, mas eu senti que eles ficaram meio assim de entregar esse documento, acredito eu,
pela desconfiança de que isso não tenha um lugar, um fim, vamos dizer assim, assegurado o direito disso ser olhado, etc. E tal. Então, eles preferiram jogar lá, nas moções, muitas coisas que estavam escrevendo na hora. Então, seria o caso de a gente fortificar um pouco, né, a força desse documento na construção do plano. Né? A nossa expectativa era, a gente pode também aproveitar para engrossar o caldo da avaliação, a nossa expectativa era que, de fato, esse formulário circulasse ainda em caráter experimental, para que hoje, aqui nessa reunião, a gente colocasse aqui a nossa visão, e aí, a partir daqui, a gente vai apresentar esse formulário, evidentemente, em nome do Conselho, que foi quem criou o GT, e colher aí as contribuições. Reitero também o pedido do Gilmar, como integrante do GT, que o Conselho seja, evidentemente, protagonista no processo de difusão e mobilização. E a gente vai trabalhar na sistematização de todas as informações que foram derivadas das conferências até aqui, mas esta será a contribuição individual de toda a comunidade cultural, integrada aí pelas partes todas que se autodeclararem comunidade cultural. Então, a mobilização é um processo importante, né, Bobato? E que vai, né, Newton Bobato? E que a gente vai ter que contar com todo mundo. Muito obrigado. A Lorena, que nos acompanha, está de observadora, deu uma sugestão que eu achei bem interessante, que é uma mudança de formato, de colocar no formato paisagem, para que a pessoa tenha visualize, né, que a proposta está ligada e qual proposta está. Então, isso ficaria um quadro, e daí já é uma forma quase que didática da pessoa preencher. Beleza, a gente conversa lá com a Rita, o CDG, e se for o caso, vai assim, sem problema. Além de disponibilizar isso no site, a Secretaria não poderia mandar por e-mail para todos os municípios? Nós vamos fazer isso, eu, você, o Gilmar e o Otávio, às vezes nós somos o GT de Plano de Cultura. A gente tem todos os e-mails de todos os conferencistas, de todas as secretarias de cultura, a gente tem esse papel estratégico, a gente vai fazer isso, nós vamos fazer. Gente, por favor, assinem a lista de presença e as atas que estão circulando por aí. Bom, só resgatando o grupo de trabalho para a elaboração do novo regimento. Não, a elaboração do novo regimento é o Eliomar, a Renata. Ana, antes eu vou insistir, eu gostaria que então que o Conselho ratificasse aqui o nosso formulário para a gente ficar tranquilo de seguir trabalhando, falando em nome do Conselho. Então, vamos colocar a todos. Ratificam o... Ana. No microfone, Ana, por favor. Gostaria só de dizer que eu também acho que o outro formato seja mais interessante para que a gente possa visualizar as coisas e poder relacionar melhor. Porque assim eu escrevo aqui, eu viro, aí eu... Questão de forma, então, não de conteúdo. Eu só, não de conteúdo, só de forma mesmo. Só de forma. Só essa beleza, Ana, a gente tem lá o CDG da SEC que vai nos ajudar a montar. Todo mundo concorda? Sim. Bom, resgatando o grupo, então, de trabalho da elaboração do novo regimento, Eliomar, Ana Paula, Michele, Otávio, Renata, Marcelo e Dado. Marcela, desculpe, e Dado. São esses os componentes. Eu tinha sugerido para a Rê, para se fazer, em vista de que vários componentes desse grupo não são de Curitiba, que se fizesse um grupo de trabalho online, porque é muito mais fácil vocês irem trocando e poderia agilizar todo o processo, né? Então, fica a sugestão. Otávio. Não, e uma questão só sobre a dinamização das reuniões, eu insisto em que eu acho que é não só menos custoso, né? A Secretaria insiste
na questão dos valores também despendidos para essas reuniões, que a gente possa fazer isso eletronicamente, gente. Tá? Não, as reuniões desses grupos, tá? Na medida do possível, que as pessoas que não podem vir, principalmente quem é de fora de Curitiba, que possam acompanhar isso via videoconferência, porque eu acho que é uma maneira, inclusive, bastante mais dinâmica. E tudo que é falado ali é objetivo, não tem papo paralelo, não tem nada, entendeu? E, enfim, faz com que todo mundo possa participar. Assim, tem uma dificuldade na... Desculpa. Eu falei que ainda por Skype o Beto Lanza faz piadinha. É da minha natureza. Eu acho que a gente tem que fazer... Beto, lá do Mon que você fez por Skype, porque da secretaria a gente não consegue abrir o Skype. Então a gente tem uma dificuldade na secretaria não abre. Não, mas a gente dá um jeito e vai em outro lugar, vai no passo, não sei. A gente... Tá. A gente vai pesquisar. Quem sabe a biblioteca pública tem essa possibilidade de fazer a videoconferência, teleconferência, qualquer coisa, porque eu também sou super favorável a isso. Eu acho que tem que ter uma agilidade maior e facilita muito. Bom, abaixo assinado da PEC 150, Gilmar, por favor. Ai, meu Deus. A gente tem um sorteio para fazer aqui antes. São 2 kits que o Bobato vai presentear. Então, vai presentear os membros do conselho. Então, são 2 kits. A minha sugestão é pegar a parte mais fácil. Aniversário do mês. Que dia que você faz? 27. Tem mais algum aniversário? 20? Vamos sortear. Será? Gente, bom, mas daí não vai ter, o Brado não vai participar, aqui vai. E uma camiseta, vamos fazer sorteio dos 3, tá? Peço às meninas para já ir fazendo façam os papeizinhos e sorteiem os 3 kits, tá bom. O Dado deixou uma camiseta, mas daí bota o Dado e bota a Solange também, né? Que eu acho que elas estavam presentes, tá bom? Então, vamos lá. Abaixo assinado a PEC, já está pronto, Ju? Está pronto. Pessoal, eu fiquei de trazer, então, o documento pedindo, né, para os nossos políticos agilizarem a aprovação da PEC. O documento está pronto aqui para assinatura de todos os conselheiros. Quem concordar, rubrica todas as páginas que estão rubricadas aqui e assina a página que tem que assinar. Tá? São 2 vias. Já tem uma petição pública com milhares de assinaturas no Brasil, ocorrendo. Ontem, uma das menções, vocês viram, foi também que na Conferência Nacional haja, né, um encaminhamento nesse sentido, e seria legal que nós também, né, mandássemos isso. Eu queria também sugerir, perguntar, aliás, para vocês o seguinte: a gente mandaria isso só para os senadores e deputados federais do Paraná ou para todos do Brasil inteiro? Para a presidência da Câmara, a presidência do Senado e para os deputados do Paraná e senadores do Paraná. Eu acho que isso sim. Seria legal. Vocês acham que a própria comissão que vai para Brasília, na Conferência Nacional, poderia levar esse documento ou a gente manda pelo correio, Nilton? Não, eu acho que tem que ser um procedimento formal, ou seja, o Conselho aprova, a Secretaria encaminha, publica, faz todo o processo normal que tem e daí encaminha. Essa é uma situação. Outra situação são os delegados da Conferência Nacional fazerem o mesmo procedimento lá na Conferência Nacional. Isso é uma outra que nós poderíamos já colocar na pauta do dia 25. Então está correndo aqui o documento, tá? Vocês assinam e entreguem para a gente. Eu passei para a secretaria imprimiu. Tem algumas coisinhas aqui, errinhos, mas acho que não são relevantes.
Tá, então estou passando. Desformatou alguma coisinha? Não, é coisa de formatação só, mas acho que não tem nada. Mas assim na primeira página. Se é a formatação, se der para fazer a correção, que é a primeira página, não tiver alteração do texto, né? Eu acho que todo mundo concorda que vá. Não for erro, não for modificação de conteúdo. Dei uma olhada, dei uma olhadinha, gente, antes de assinar. Eu acho que dá para fazer as correções necessárias e trocar a parte. Pronto, Gilmar, é isso? Então, todos concordam? Não vai ter modificação de conteúdo, só vai ter correção nessa primeira parte, para a gente não mandar com erros um abaixo-assinado. Tá? Só que a gente está rubricando as páginas. Ah. Então, não deu. Então, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Bom, agora a gente vai abrir para assuntos gerais. Eu tenho uma... Ai, desculpe, Marcelo. Pode ser? Então, a gente já vai escrever. Marcelo. Então, assim, primeiro é o sorteio e segundo é o edital do Profice. Tá? O edital do Profice, ele está pronto. Eu digo quase pronto, ele está ali na boca do... Porque a gente quer mandar para vocês com já a resolução da Secretaria da Fazenda, que ainda não aconteceu. Então, essa versão a gente vai fazer o encaminhamento, mas já com a decisão da Secretaria da Fazenda. A gente espera que nos próximos dias isso já aconteça e eu faça o encaminhamento dessa minuta, né? Que foi, aliás, ficou muito boa, diga-se de passagem. A outra, eu estou elogiando, né? Porque foi um trabalho bem consistente. Mas a gente tem um porém, que isso eu eu percebi e estou trazendo para os membros do Conselho. Ora, o Conselho aprovou este edital, correto? Naquela reunião e tal. Não existe nem na legislação que diz respeito ao Conselho e nem na legislação que diz respeito ao Profice impedimento de participação aos membros do Conselho. Só que aí vem a questão que eu acho bem séria. Como que os membros do Conselho aprovam o edital com antecedência e concorrem a ele? Então, é uma questão que vai além do legal. Ela entra na questão ética. Então, eu estou trazendo para vocês aqui, e se vocês deliberarem, existe um item no edital dos impedimentos. Tá? E se houver concordância, a gente inseriria nesse item os membros do Conselho também. Porque é uma informação privilegiada e ele ajudou a formatar, na verdade. Flor. Eu já participei de um edital que foi cancelado exatamente por isso. A promotoria pública entrou com pedido de cancelamento do edital, depois que já tinha sido aprovado, tudo, porque havia membros do Conselho que participaram do edital. E ele foi cancelado. Sobre isso. Eu, muitas vezes, fui convidada para participar, por exemplo, né, de comissões dentro da própria Fundação Cultural e recusei participar, tinha um interesse enorme, por conta de que eu queria apresentar projetos. Eu acho que não pode. Não pode mesmo. Acho que isso aí, viu, Flor? Acho que, de fato, você tem toda a razão. Eu acho até que teria também legal o impedimento, do meu ponto de vista. E, antes de tudo, também a questão ética. Você não pode legislar em causa própria. Né? Eu acho que tem que entrar, sim, o item do impedimento.
Eu acho que é uma questão meio óbvia e lógica, né? Se nós aprovamos o edital, talvez o próximo procedimento, se os membros do conselho quiserem participar, eu acho que até, por exemplo, os membros do CNPC participam dos editais da Lei Rouanet, dessas coisas todas, porque os editais não passam pelo conselho. Existe uma comissão específica que trabalha o edital. Agora, talvez os próximos editais a gente possa tirar eles do conselho, se for uma decisão que o conselho possa ser tomado no futuro, mas se o conselho participou da elaboração, eu acho que é óbvio, lógico que que os membros do conselho não podem participar. Seria até injusto abrir algumas jurisprudências aí que a gente não precisa fazer. Pautando-se no princípio da moralidade até, entendo por uma questão principiológica, já que não existe regramento específico, eu acompanho exatamente o posicionamento do Bobato nesse sentido. Acho que é extremamente imoral nós, enquanto gestores, enquanto membros do Conselho, participarmos de editais nesse sentido. Então, acredito que tem que haver uma vedação expressa, não é, extensiva aos membros do Conselho. Mais alguém? Então, a posição dos membros é inclusão no item do impedimento aos membros do Conselho. Correto? Todos estão de acordo? Participação com o proponente e membro da equipe. Então, que fique registrado. Então, tá, vai ser inserido nesse item de impedimento. Tereza. Está funcionando. Eu acredito, não está funcionando. Acredito que é uma lógica, né, de que nós todos concordamos com a ética, já que nós estamos diante dessa conferência onde a gente se sentiu, em alguns momentos, chocados, né, onde nos sentimos chamados a atenção na nossa ética interna, não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que eu ontem me senti chocada, e eu acho que participantes de um conselho onde nós debatemos exaustivamente para alguns, menos para outros, regras, eu acho que já estamos vetados. Né? Eu não tenho nada a acrescentar, concordo com essa posição. Eu só queria saber se a Secretaria já definiu, já tem essa informação. Todo mundo pergunta, né? Foi perguntado várias vezes aqui na conferência sobre o fato do edital ser um edital de renúncia fiscal, enfim, e como o Paulino havia comunicado ainda, né, extraoficialmente, esses editais efetivamente seriam, digamos, de mecenato direto, né? Queria saber se já existe uma posição sobre isso. É isso justamente que a gente está aguardando, tá? Porque tudo depende exatamente da Secretaria da Fazenda, é o posicionamento deles. Tá? Então, apesar de eles devem estar fazendo esse encaminhamento aí na próxima semana, eu imagino, porque a gente está super ansioso para que isso aconteça, né? Porque a gente já, em 5 meses a gente conseguiu fazer o edital e só depende disso, né? Tá? Renata. Só ainda, a Gisline deu uma sugestão aqui que eu acho boa, de pedir nomes para as comissões, porque a gente está precisando ainda de nomes, né, para as comissões de análise. Eu acho que, porque quem tem que fazer porque assim, as comissões de análise, elas vão ser cadastradas. Os membros das comissões de análise vão passar por um cadastro após a aprovação da CEPROFICE. A gente tem pedido exaustivamente para que a comissão nos repasse os nomes, pelo menos 10, porque vocês sabem como que é para montar uma comissão, não é fácil. E realmente, algumas comissões não estão repassando os nomes. Então, eu acho assim que, se tiver a possibilidade dos membros das áreas já fazer o contato com as pessoas da comissão, para facilitar o pessoal do conselho, porque é a comissão que tem que fazer a apresentação disso, tá, desses nomes. Aí a gente
com toda essa lista de nomes, a gente vai fazer a ratificação numa reunião da CEPROFICE, para daí proceder o contato e a posterior contratação, né? Então, isso ainda é um processo que é demorado, né? Porque até você ter tudo isso, e contratação, e cadastro, e tudo. Então, a gente está pedindo também um auxílio aí das áreas para que entre em contato com os seus representantes na CEPROFICE para passar esses nomes. Eu agradeço, nossa, muito, se isso acontecer. Porque, só acrescentando que, como o edital é todo online, as pessoas podem ser de outros lugares, de preferência que sejam, né? Porque aí não conhece, vai julgar o projeto e não a pessoa que conhece. Já a gente não cai naquele vício, né? Eu acho legal que nós também, né, do Conselho, nos comprometêssemos a isso, porque é muito difícil, né? Se você puder passar para a Comissão de Literatura. Posso. E, inclusive, agora em Curitiba, aí, o cadastro de entidades, só para vocês terem uma ideia, teve 2 entidades que se cadastraram. A complexidade é enorme, né? Então, o fórum das entidades está à disposição para ajudar também, né? O Marcos Codiola não pediu, não ajudou, ele teve 2 inscritos só. Então, se tiver interesse, a gente pode também ajudar através do fórum, né? Obrigada, Gilmar. Mais alguma colocação? Eu tenho que só ver se vai poder receber. Eu acho que não. Vamos, então, às ações gerais. A Marcela ia falar. Oi. Tá, assuntos gerais, então. Não sei se todo mundo estava ontem no momento da conferência, que foi feita uma moção de apoio à Escola de Dança do Teatro Guaíra. Na verdade, foi o Vanderlei, né, que é bailarino, motivado pela moção da Orquestra Sinfônica, foi e fez. Na verdade, eu fiz essa reunião com eles, eles me chamaram, e eu já estava com o documento pronto para entregar para a secretaria, para o secretário, e gostaria, então, daí que constasse em ato. Eu vou ler bem rapidinho, só para trazer enquanto representatividade da área mesmo. A Secretaria de Estado da Cultura, prezado senhor secretário. Venho, por meio deste, enquanto conselheira eleita pela sociedade civil na área da dança, trazer reivindicação a mim apresentada pela Escola de Dança do Teatro Guaíra. No dia 4 de setembro, estive onde atualmente encontra-se a sede da Escola de Dança, em atendimento a uma solicitação de reunião com professores e funcionários que lá trabalham. Conforme já é de conhecimento da Secretaria e do senhor secretário, bem como pelas recentes manifestações nas mídias sociais, além das oportunidades em que já se discutiu este tema junto à Secretaria, a situação atual de estrutura e funcionamento da escola de dança é precária e necessita de providências com urgência. Destaco questões pontuais como a ausência de concursos públicos para professores e profissionais atuantes na escola, sendo que alguns já estão em processo de aposentadoria e outros já aposentados sem terem sido substituídos. A morosidade na alocação da escola em local que já foi cedido para tal fim, bem como a indefinição quanto à construção da sede definitiva, conforme prometido pelo secretário até o final do ano de 2014. As reivindicações referentes ao local físico se dão por conta de que a sede atual encontra-se situada em avenida de grande movimento, ao lado da BR, sem calçamento, sem lombadas, ao lado de terrenos baldios com altos índices de assaltos. Ressalta-se que tratam-se de mais de 300 alunos, sendo crianças e adolescentes a partir de 6 anos. Ainda com relação ao local, por se tratar de uma sede dita temporária pelo governo, tem-se que o prédio não possui mínimas condições de funcionar enquanto escola de dança. Incidem graves problemas, como, por exemplo, a estrutura das salas com colunas no meio, inviabilizando a qualidade das aulas, além de não existir janelas para ventilação ou mesmo ventiladores para as épocas de calor. Ao lado, um grande terreno abandonado, ocasionando ainda mais insegurança, além da presença de animais como ratos nos arredores da escola. O barulho constante e ensurdecedor de uma fábrica de vidros em regime de massa falida é outro fator problemático para o regular andamento das atividades da escola. Ao lado das questões acima citadas, pondero ainda o fato da Escola de Dança do Ballet Teatro Guaíra ser referência no cenário nacional e internacional da dança, gozando de tradição, reputação e importância indiscutíveis para o nosso Estado,
A verba repassada para o Centro Cultural do Guaíra, que chega à escola de dança, não supre os gastos com a produção dos espetáculos, sequer com a própria subsistência do local. Assim, nas atuais condições, caso não sejam tomadas mínimas providências voltadas à manutenção, não há condições de funcionamento da escola. Tendo sido essas as situações a mim colocadas e considerando os apelos dos professores, pais, alunos e funcionários que esperam um retorno da Secretaria quanto a esses questionamentos, principalmente dando uma previsão das providências a serem tomadas, trago o documento em anexo por eles redigido, o qual explica o contexto atual da escola, que tem o meu apoio enquanto conselheira para esta demanda. Então, daí aqui eles redigiram um histórico da escola, etc., que não vou ler, porque eu já resumi nessa carta. E daí a situação é essa, né? Eu sei, o secretário ontem falou, contemplou na sua fala, que não há dúvidas de que a secretaria queira ajudar, queira e talvez não encontre meios, mas é que onde eles estão agora é uma situação, eu acredito que se for vigilância sanitária no local, vai ter que fechar, porque eu fiquei abismada. Eu já tinha oportunidade, já tinha em outras oportunidades, fiz meus testes da FAP lá, etc. E é um local temporário que já está, acho que há quase 10 anos, como sede temporária. Eles tinham essa outra, foi cedido pelo governo um local para eles, e até hoje eles não puderam se alocar nesse lugar. Além da promessa de uma sede própria, né? Então, a situação realmente é bem grave. Eu sei que, por outros meios, eles já tentaram, a demanda já existe, inclusive com reuniões pessoais do secretário, mas também por este meio, para que fique registrada via conselho. Eu estou trazendo o documento, vou entregar para a Ana, que representa o secretário. E o que eles pedem, na verdade, minimamente é um retorno, porque, segundo o que me foi passado, eles fazem esses pedidos, existem inúmeros pedidos, e eles não sabem realmente em que pé que está o negócio, se vai ser possível o repasse de um pouco mais de verba para que eles possam, sabe, não tem ventilador, as crianças no calor vão lá fazer aula, passa mal, não pode fazer aula, não tem é muito sério, é uma escola, não funciona para ser uma escola de dança. Então, uma sala de dança não pode ter colunas, como é que vai, né, ser viabilizada uma aula cheia de colunas, tem o espelho, etc. Então, é preciso rever essa questão. Eu solicito, enquanto conselheira, minimamente o retorno para eles. Como eu estou trazendo esse documento, pode ser passado para mim, esse retorno, mas eu peço encarecidamente que tenha esse retorno para eles. É isso. Meu assunto é bem velho. Com relação às atas, a gente ainda tem problemas de omissão de falas nas atas e de falas não completamente contempladas. Então, só queria deixar registrado isso e falar aqui hoje que eu não vou fazer a revisão, porque eu acho que isso já é um assunto superado, mas eu queria deixar registrado isso, e eu não vou assinar as atas. Gisline, as atas todas foram encaminhadas para que vocês nos dessem um retorno. Mas nós não temos retorno. Quando não se tem o retorno, aí fica complicado, porque a gente não sabe o que tem de omissão. É só uma questão também, Ana. Solicitação que faz aproximadamente um ano, ou mais de um ano que eu fiz, com relação às gravações dessas reuniões. Elas não são disponibilizadas. Tá? Então, assim, a gente tem, se nós formos retificar as nossas falas, nós temos que ter a gravação dessas reuniões. Né? E essa disponibilização dessas gravações. Tá? Isso eu solicitei na reunião lá de Caiobá. Né, voltando a solicitar, e assim, não, mas assim, para revisar a ata, a gente precisa ter as nossas falas. E endosso o que a Gisline falou, eu não senti em nenhum momento contemplado nas minhas falas. A minha fala numa das atas é assim, como é que é? Otávio Zucon disse que vamos digerir o assunto durante o almoço. Por favor, né, é preciso, e assim, é uma das únicas falas minhas que tem contemplada na reunião.
né? Então, assim, eu peço mais uma vez, encarecidamente, que se revise o procedimento de construção dessas atas e a efetiva disponibilização dos áudios dessas reuniões. Tá? E como eu solicitei ontem, através de moção, uma coisa que era possível de ter sido feita durante a Conferência de Cultura era a gravação e a disponibilização por internet, ou melhor, ao vivo, da reunião, que estava sendo feito por um delegado de Curitiba, e que poderia também, portanto, ter sido feita pela organização da conferência. Tá? Solicito mais uma vez aqui, isso acaba me tornando um chato, mas me desculpem. Tá? É preciso que isso seja efetivado. Que tenha apresentado por escrito as correções. Deixa eu terminar. Né? Apresentar por escrito, porque hoje mesmo foi colocado aqui quem teria condições, se aprovaria ou não, etc. Porque eu acho que tem, e talvez aí, por isso que eu me inscrevi, talvez, Ana, o correto fosse efetivamente que as reuniões fossem gravadas e deixadas ao vivo mesmo. Agora, a ata não é a reunião, porque se o cara espirra ou diz, eu vou sair para o almoço, para não sei o quê, não pode estar na pauta, na ata. Acho que a ata tem que ser sintetizada, as decisões que o Conselho toma. Isso não impede que a reunião ao vivo esteja disponível, porque eu acho que é interessantíssimo mesmo. Agora, não tem sentido que a ata seja tudo aquilo que eu disse, inclusive as brincadeiras, etc., entre na ata. Então, acho que dá para fazer as duas coisas. Agora, é responsabilidade nossa ler as atas e apresentar por escrito, né, emendas se a sua fala não foi contemplada. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Gilmar. É o seguinte, gente, voltando um pouquinho à fala da Marcela, eu só queria citar que ontem saiu na Gazeta do Povo uma informação de que a Secretaria de Cultura, o Teatro Guaíra, desculpe, vai receber 3,5 milhões para o reparo do Teatro Guaíra, né? A maior parte do dinheiro é usado para reforma na plateia, etc. E tal, o que significa 2 milhões a mais do que ano passado, né? Parece piada também, mas o ano passado foi 1,5 milhão. Esse dinheiro todo está sendo usado novamente mais para construção, que, ao meu ver, seria a Secretaria de Obras Públicas, não sei do quê, mas estão anunciando aqui que vai haver uma ópera, né? E algum investimento também no balé, no grupo de balé, mas eu acho que poderia ser pensado na ideia de também pegar um pouco desse parco recurso para a escola de dança, né? Estou anunciando aqui no jornal de ontem. E tem uma série de informações que é legal a gente ficar de olho aqui, né? Ju, só assim, é a primeira vez que a gente consegue que o Teatro Guaíra seja restaurado. Eu sei, então, assim, eu sei. É uma coisa para se comemorar. Eu Na acho verdade, também, assim, não, eu conseguimos acho. finalmente. Então, o Teatro Guaíra está com problemas sérios, assim, seríssimos, que aparentemente quem vai não. Só que eu discordo, plateia, sabe, assim, de usar o dinheiro público disso para isso, né? Eu acho que não, mas tem que ser usado. Eu já fiz um projeto lá de Rouanet para o Guaíra fazer ar-condicionado, entende? É uma conquista ser usado para isso e não ser usado para outra coisa. Renata, é uma eu só vitória acho que o que o Ju está querendo dizer é que pode ser talvez revertido porque a escola de dança forma bailarinos do corpo de baile do Teatro Guaíra. E teria que ter, é fundamental. Não tirar da reforma do Guaíra para isso. São coisas diferentes, mas de repente uma parte, porque a escola de dança ela não é um ente separado do Teatro Guaíra, ela faz parte do Teatro Guaíra. Maria José. Eu acho que essa questão ela é muito mais grave ainda, né? A Escola de Belas Artes é o grande exemplo. Né? Nós estamos na mesma situação que vocês. Nós estamos em 3 prédios alugados, pagamos 104 mil por mês de aluguel. Né? Estamos há mais de um ano, né, com o atual governo, tentando também um espaço para que a escola se instale. Bom, tem uma discussão, por isso que eu também acho que era interessante, uma discussão que a gente deveria fazer dentro do Conselho. Hoje está se discutindo no Brasil inteiro a ideia de que os museus se transformem em OS. Eu assisti uma palestra do diretor da Pinacoteca de São Paulo, eu era radicalmente contra. Depois que eu assisti a palestra do homem, eu fiquei extremamente balançada em relação à organização de OS. Eu acho que valeria a pena a gente, dentro do Conselho, discutir um pouco essa questão. Né? Trazer um convidado semelhante a esse que nós tivemos, foi o Mon que trouxe, né?
para discutir, porque, de repente, são alternativas importantes. Porque hoje não se abre concurso, né, para a área cultural inteira no nosso Estado, não sei os outros como estão. Né? Mas não se abre, por exemplo, também, eu tenho uma escola de arte, eu tenho 16 grupos artísticos, nós não temos iluminador, nós não temos nada. Né? Então, todos os professores improvisam junto com os próprios parcos funcionários, 12 funcionários para 1.400 estudantes, quer dizer, é uma loucura. Né? E é uma discussão que acho que é a questão mais de fundo da cultura. Como voluntário. É. Flor. Eu queria reforçar a ideia de estudar as possibilidades de OS para orquestras, corpos estáveis, museus, porque é o caminho que está se seguindo, não é só no Brasil, e todos esses mecanismos estão funcionando melhor. E a gente precisa prestar atenção a isso. E um detalhe, não exime o Estado de investimento, hein? Não exime. Aí que está o detalhe. Eu gostaria de fazer uma observação em relação às OS. Eu, particularmente, acho que tem que haver um estudo muito pontual em relação à aplicação dessa forma de repasse de atividade da administração pública para terceiros. Eu acho que em algumas áreas é extremamente viável, em outras não. Então, a gente não pode generalizar dizendo que em tudo é terminantemente aplicável, mesmo porque o repasse que há para a OS, tanto de recurso público, quanto de pessoal, quanto de estrutura, normalmente é mantido pela própria administração. Então, quer dizer, se na matemática houver um retorno por parte da OS em relação ao orçamento privado dela, para diminuir o ônus da administração pública em relação ao recurso público, aí eu acho que é discutível. Então, nem sempre acontece isso, e nem sempre é nesse modelo dessa forma. Então, acho que é um processo que tem que ser discutido ao longo do tempo, em relação a algumas realidades. No caso dos museus, que a Maria José Justino citou, tem que ver isso dentro da política, inclusive, de inserção hoje que existe dos museus, do sistema de museus, Sistema Nacional de Museus. Então, quer dizer, é um outro processo de discussão que também tem que ser travado, é algo que não é assim tão simples. Tá? Só sobre esse assunto também, não bem rapidinho, só para falar, isso não tem ainda nem... Isso pode ser considerado inconstitucional a qualquer momento, né? Então, talvez ainda não seja o momento de se discutir efetivamente, enquanto a gente ainda não tem isso constitucionalmente. Né? Isso ainda está em votação, o funcionamento das OS. Então, eu acho que precisa discutir bastante sobre esse assunto. Como ontem, em várias propostas, tratou da questão da formação, então é o que me cabe também nesse conselho, juntamente com a professora Maria José, falar dessa formação. A Universidade Estadual do Paraná, que congrega 7 unidades que estão espalhadas, é uma universidade, é a última, está sendo credenciada provavelmente mês que vem, né? Nós temos uma atuação em diferentes municípios, então é uma notícia que a gente precisa ter clareza, assim. Os cursos na área de artes estão concentrados em Curitiba, mas a intenção no nosso projeto de desenvolvimento é que outros cursos sejam instalados no interior do Estado, mas não é assim, né? Um diretor que é o curso, tem o projeto do curso, então tem toda uma política de Estado que precisa... Eu queria ressaltar essa questão. Nosso curso de cinema é um curso que vai bem, obrigada, à exceção do regime de exceção que nós vivemos na contratação de professores para dar conta de um curso. E por que eu falo da conta? E o Frederico ontem disse, você está dizendo que a questão do valor. Não tem valor, né? Quando você tem uma política de Estado. No caso da EMBAP, no caso da FAP, nós contamos com uma política de governo. Esse governo quer investir, o outro não quer. Então, no governo passado, a gente teve um investimento nesse curso. Este governo está dando conta, por isso que eu disse, está dando conta, num regime de exceção. E a gente precisa de uma política de Estado para a formação. Então, a Unespar é uma instituição nova que a gente tem abertura para discutir isso. E eu acho que é o que nós vamos fazer, né, com
daqui para frente, enquanto universidade, que está se constituindo ainda, não temos os cargos, né, as pró-reitorias, então, a hora que tivermos uma pró-reitoria consolidada na área de cultura, e também, então, para avançar nesse sentido. Mas o fato de que ela hoje é uma instituição que tem, por característica, a interiorização, além das outras, né? Então, e quero só reiterar, fechando, a Faculdade de Artes do Paraná está aberta, a Unespar, Campus Curitiba, Campus 2 Curitiba, está aberta para quem quiser ir lá, ouvir, falar, discutir o que é esse curso de cinema. Estou eu aqui, professora Solange Stex, e os outros cursos, porque nós temos cursos maravilhosos. Se vocês entrarem no site da instituição, até vieram algumas pessoas depois me perguntar, tem lá vários grupos, nós temos 12 grupos de pesquisa. Pesquisa em arte é uma coisa muito importante, não dá para fazer formação, ensino, e nem formar o bom professor, se não tiver pesquisa, extensão. Então, a Maria José também, eu falo agora em nome também da Embap, me permita, Maria José, nós temos pesquisadores de ponta na área de artes, e é isso que é importante. Então, e pensar uma política de Estado de formação, não uma política de governo só. Obrigada. Obrigada, Estela. Vamos ao sorteio. Vamos lá. Cadê a sacolinha? Delbraia, você sorteia o primeiro kit do seu livro. Dos seus livros, claro. Vamos lá, o primeiro contemplado, ou contemplado. Tcharam! Flor! Bobato, pode entregar, Bobato. Ai, meu braço é muito curto. É um kit. Kit Bobato. Segundo kit, vou pedir para a nossa anfitriã, Rosevera, fazer o sorteio. Segundo kit Bobato. Segunda tentativa. Maria José, era para ser teu, Bobato. É teu aniversário hoje? Eu não sei. O teu? Pertinho. Agora, já na proximidade, já vamos pedir para a Marcela sortear ali o terceiro, o kit dado. Camiseta. Vistuba. É G, Vistuba. Bonita, por favor. Eu gostaria de fazer uma moção de repúdio à votação. A votação não é o sorteio, porque deveriam ser, não o kit, deveria ser sorteado livro por livro. Não, a orientação. E eu acho assim, que independentemente disso, o Bobato pode trazer um livro para cada um também na próxima. Eleomar, quem determinou o presente foi o próprio autor. Não podia fazer. Mas a gente pode fazer a leitura antes das reuniões do conselho desses livros, com uma página. Exatamente. Exatamente. Era isso que eu ia propor, né? Daqui, me dá meu livro de poesias aqui. Fazendo um favor aqui, esse, o Valmir, que está na sua mão. Daqui. Vamos ler uma poesia, então, né? Vamos lá, Bobato. Pô, não começamos com uma ação. Não, terminamos. Oh, que lindo.
Eu tenho um poema que abre esse livro aqui, eu acho ele muito bonitinho, então por isso eu gosto de lê-lo. Testamento. Quando eu morrer, não chore, sorria. Quando eu morrer, não reze, cante. Quando eu morrer, não compre um caixão com flores, não encomende um terno sem cor, não pinte minhas unhas. No dia da minha morte, faça uma festa. Nesse dia terei amado a noite toda, terei abraçado e beijado meus filhos. Quando minha morte vier, quero estar empinando pipas no gramadão. Nesse dia, quero ter suado a camisa jogando futebol. No dia de minha morte, escreverei poemas e contos e revelarei ao mundo todo o amor que senti e os sonhos que realizei até o dia em que minha morte chegou. Quando esse dia acontecer, estarei reunido com meus mais queridos amigos, tomarei cerveja, acenderei um cigarro, esperando na varanda de minha casa no crepúsculo de uma tarde ensolarada. Bem, eu quero que isso não aconteça tão cedo para que o nobre colega continue escrevendo, por favor. Nada de psicografado. Eu só quero dizer por a vocês, favor. Eu só quero dizer a vocês o seguinte, que eu parei há muito tempo de escrever poesia, faz uns 3 anos que eu não escrevo mais poesia, esse é o meu último livro de poesia, eu espero que... Aí eu passei a escrever prosa, então eu devo lançar um romance até o fim do ano, ou no início do ano que vem, nós estamos negociando com umas 2 editoras aí, ver se a coisa acontece. E estamos trabalhando nisso, porque fazer literatura independente no qualquer lugar do mundo é complicado. E no Paraná é um pouquinho mais complicado, porque você não tem editoras, você não tem um sistema de distribuição, você não tem... Isso não tem nada a ver com política pública, isso não é... Eu não sou daqueles que culpam o poder público pelo mercado, pelas coisas que deveriam ser do mercado, pelo sistema capitalista que nós vivemos. Mas, assim, quero dizer, assim, o meu trabalho de contos é poesia, o meu trabalho de prosa é ficção. Por favor, eu não sou aquilo que está ali, entendeu? Então, é que muita gente, deixa eu explicar isso, é que muita gente acha, porque eu milito em política, eu faço política, eu tenho que escrever sobre política. A minha literatura não é política, a minha literatura é literatura, é arte. Então, eu tento fazer isso. Não é só estética, claro que tem conteúdo, claro, mas ela não é ideologizada, assumiu a palavra. Gente, é isso. Depois, assim, eu até pensei em trazer um livro para cada um, mas realmente, por exemplo, os livros de contos eu não tenho mais. Mas vamos trazer mais. Xeroca, depois da autorização do autor. Afiar o direito do autor. Obrigado. Você está no terceiro eixo? Não, você está no primeiro. Parabéns. Pelo direito da democratização do acesso à cultura, Xerox. Faz uma moção. Moção. Bem, gente, parabéns, Bobato, parabéns. Obrigada aí pela contribuição. Até a última reunião, todos os membros acredito que vão ter o kit Bobato. Do que resta. Quero só voltar e fazer um agradecimento que fique gravado aqui, que eu não fiz formalmente, fiz só que eu tinha esquecido a mesa diretora da conferência, a Eliomar e a Solange, e ao Danilo, que eu já tinha feito o agradecimento. Quero agradecer a todos a presença e a colaboração nessa reunião, e contar com todos no dia 25, né? Ficamos acordados. E é isso, então, uma boa viagem, obrigada. Nossa, super... Ai, desculpa. Acho que é melhor fechar primeiro e depois almoçar. Tá? E daí já sai para viajar. Tá certo? Como? Ah, é o banheiro? Depois não, mas tem banheiro aqui. Obrigado. Então, obrigada a todos. É no restaurante ou no mezanino, Lorita? Lorita, é embaixo?